graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos felizes, extremamente contentes, aquela categoria de contentes que o apóstolo Paulo fala em Efésios, sobre estar contente sempre no Senhor, porque nós vivenciamos já coisas que são escassas, que nós queremos e não conseguimos, mas nós temos a plenitude do Senhor em nós e isso nos faz muito felizes. Irmãos, hoje nós estamos no encerramento da série que fala sobre a responsabilidade do cristão. Então nós primeiro houve uma introdução e depois 6 encontros, e esse aqui é o 8º encontro acerca da responsabilidade do cristão. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor nos oportunizar a meditar, a refletir na palavra de Deus, para podermos nos santificar cada vez mais e conhecer a Deus. Isso é muito maravilhoso e nós damos glória a Deus por isso. Aleluia. Então, irmãos, hoje, como vocês sabem, não é? Nós introduzimos a responsabilidade do cristão, há 7 semanas atrás, um pouco mais, porque nem todas as semanas foram possíveis nós nos encontrarmos, e houve semana em que nós estivemos aqui para orar ao Senhor. Então, depois da introdução, nós atravessamos 6 encontros, falando cada um sobre uma responsabilidade do cristão, com base na palavra de Deus. E hoje nós encerramos. Nós não vamos aqui repetir, sobre cada palavra que nós já fizemos isso. E aí eu peço aos irmãos que não tiveram a oportunidade de conhecer toda a série, que procure, porque isso é gravado. Graças a Deus, glória a Deus, é gravado para que a palavra não se perca, que a palavra também atinja lugares que não sejam sequer imaginados por nós. Então aí nesse 8º encontro, que é o encerramento, nós queremos trazer aqui a síntese das 6 palavras que representam nessa visão a responsabilidade do cristão. Então todos nós sabemos, começamos com a palavra despertar, e ali nós fizemos com base em versículos da Bíblia, no contexto da Bíblia. Depois nós falamos sobre buscar, avançamos e nós falamos sobre esforçar, depois sobre vigiar, andamos mais a semana retrasada e nós fomos em fortalecer, e finalmente nós concluímos na semana passada com perseverar. Então nós fizemos essa síntese de 6 palavras. Mas hoje nós não vamos buscar novamente Efésios 5,14, que nós já falamos em despertar, Isaías 55,6 em buscar, Lucas 13,24 para esforçar, o mesmo Lucas 21,36 para vigiar, a carta Colossenses 1:9-12 para fortalecer, e Hebreus 10:32-36, em que nós abordamos a palavra perseverar. Então nisso consiste, de um modo abrangente, a responsabilidade do cristão: despertar, buscar, esforçar, vigiar, fortalecer e perseverar. Se o cristão esquece de uma dessas ações na sua vida, o link com Deus dê certo, a ligação com o céu dê certo, se rompe, porque enfraquece, e nós devemos ser íntegros na completude para encontrarmos a Jesus e a sua graça. A evidência que aqui não é um movimento do querer humano, da força de vontade, mas de uma posição em que nós buscamos em Jesus para termos essas possibilidades de acompanhar o Mestre. Então eu vou citar apenas um versículo hoje, que para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo nos falou no coração numa dessas madrugadas e disse: aí reside exatamente a síntese dessas palavras, estão todas elas nesse versículo. É incrível. E aí vamos ler Lucas 9:23, que diz assim: dizia a todos, quem dizia? Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E o que é que isso tem a ver com a responsabilidade do cristão? A respeito desse versículo em si, né, nós já temos 2 pregações aqui neste lugar. Se você procurar nos vídeos, você vai encontrar lá o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser discípulo de Jesus. Você vai encontrar 2 pregações específicas sobre esse versículo. E nós sabemos que esse versículo ele é repetido em Marcos 8:34 e também no Evangelho de Mateus 16:24. A diferença aqui é que Lucas acrescenta a expressão dia a dia. E isso é mais uma coisa de Deus mesmo. Aí a gente entende porque esses evangelhos sinóticos eles são necessários. Porque muita gente pode dizer, são muito parecidos, então a gente podia desprezar um ou dar guarida apenas outro. Não, todos 3 são indispensáveis. Na Bíblia não contém palavras inúteis ou palavras vãs, são palavras divinas. E nós aprendemos todas as palavras, todo o seu contexto, todo o plano de redenção. E isso aqui nos envolve junto a Jesus. Então vamos ver aqui, dizia a todos. Agora, há uma diferença? Primeiro nós queremos saber a quem Jesus estava se dirigindo, a quem Jesus estava convocando para ser discípulo. E aí muitos podem pensar, não, são somente aqueles discípulos dele à época, como hoje nós podemos pensar também que são somente os crentes, aqueles convertidos, aqueles que já entregaram a vida a Jesus. Ou será que são também os ímpios, aqueles que ainda não se converteram, aqueles que por acaso faziam parte ali das multidões, por acaso entre aspas, né? Não existe por acaso no reino de Deus, aqueles que estavam ali guiados pelo Espírito Santo para ouvir a palavra de Jesus e ali se converterem. Como é atualmente? Será que essa palavra é dirigida também para aqueles que não são crentes, aqueles que são convertidos? E aí a resposta está, não poderia ser diferente, na palavra de Deus. Então, se nós formos lá, prestem bem atenção, se nós formos primeiramente em Mateus, falando da mesma coisa, diz assim, então disse Jesus a seus discípulos. Veja aí que ele é bem específico. Ele está dizendo aqui a seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo segue, toma a sua cruz e siga. Então poderíamos já por aqui, por Mateus, né, estancar essa dúvida e dizer, não, Jesus está se referindo tão somente aos discípulos. É interessante, ele está falando para os discípulos serem discípulos, né? Ou seja, como ser discípulo. E aqui aqui foi em Mateus. Em Marcos, diz assim, Marcos 8:34, então convocando a multidão, olha lá, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Veja que aqui há um acréscimo de quê? De uma multidão. Então não é só os discípulos, já está explicado. E no próprio versículo de Lucas, que nós estamos abordando agora, que nós estamos mais detidamente, né, examinando, diz assim, dizia a todos, não há dúvida, não é? Que Jesus estava falando para os discípulos, para a multidão, enfim, a multidão e os discípulos, enfim, a todos. Então, espancada essa dúvida, afastada, né, essa momentânea perplexidade, nós estamos conscientes e convictos de que a convocação para ser discípulo, ela é para os crentes, porque os crentes precisam estar sempre em vigia, em alerta, cuidado aquele que está de pé para não cair, né? Vigiar e orar, né? Sempre perseverar em oração. Então é necessário que o discípulo entenda que Jesus estava dizendo também para eles, para os próprios discípulos. E as multidões que faziam parte daquelas pessoas que eram os ímpios, aqueles que ainda não tinham recebido a graça de Jesus. Então vamos lá, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga. Como eu disse, o estudo mais sintomático desse versículo já foi feito em 2 outras oportunidades. Se alguém quiser exatamente entender mais profundamente essa assertiva, né, só é procurar, né, o que é ser discípulo de Jesus e lá
vai encontrar isso detalhadamente, explicando o que é negar a si mesmo, renunciar ao self, renunciar a si mesmo, as suas próprias estruturas, os seus quereres, os seus pensamentos, como também tomar a sua cruz. Que para muita gente tomar a sua cruz é pegar uma cruz pesada, por exemplo, um trânsito pesado, né? Aí eu ia dizer que a cruz, irmão, só para ilustrar aqui, vou dizer que a cruz da gente podia ser o quê? Nas quinta-feiras, ele chegar aqui antes de 11h30, né, no lugar de trabalho, poder entrar somente a partir das 11h30, porque a guarita só abre às 11h30, são ordens, devem ser cumpridas, né? E nós obedecemos e ficamos aguardando, para quando abrir, nós chegarmos aqui nesse salão, glória a Deus, Senhor, encontrarmos a chefe primeiro, para conseguir a chave, abrir o salão, glória a Deus por isso, preparar aqui, né, o tripé da gravação, preparar a estrutura e deixar já o ponto eletrônico pronto para terminar, começar às 11h35 mais ou menos, terminar antes de meio-dia, porque lá nós devemos fazer, fazer o ponto, né, marcar o ponto, para não sofrer as penalidades, né, da inércia e da negligência quanto ao dever do trabalho, porque aqui nós estamos num campo de trabalho, aleluia, Senhor. Então poderia ser eu dizer, não, isso aqui é uma cruz, porque o cara sai correndo, o indivíduo sai correndo e tem que chegar no tempo para pregar a palavra, está pronto, já ter orado, está pronto para pregar a palavra do Senhor. Mas aqui vemos que essa cruz aí não é nada. Como não é cruz alguma doença, como não é cruz o desemprego, como não é cruz o relacionamento que não está bom, como não é cruz nenhum desespero humano em si. Porque eu tomo a sua cruz, você poderá ter a oportunidade de verificar isso lá no vídeo que eu falei, é seguir a cruz de Jesus. Só para dar um exemplo, quando Jesus diz as 7 frases na cruz, a primeira frase ele diz, perdoa porque ele não sabe o que faz. Então a primeira cruz nossa, irmão, é perdoar. É perdoar. E aí segue o arrependimento, quando é a segunda frase de Jesus, com referência o pedido do ladrão na cruz. Então Jesus ali vê, e ali você vê o arrependimento, que é a outra coisa que nós devemos, como cristão, né, praticar para ter contato com Jesus e ter o recebimento da graça. Então pulando o toma a sua cruz, né, que não é momento agora para nós fazermos uma reflexão, termina e siga-me. Mas na realidade nós vamos agora ver as 6 frases que representam a responsabilidade do cristão aqui dentro. E aí eu vou ditar, preste bem atenção, se alguém quer. O que significa, irmão? Despertar. Veja, despertar. É preciso, essa é para você, essa vem do Senhor, para você, meu irmão, para você, minha irmã. É preciso despertar. Se alguém quer, é preciso que você queira. Está no seu livre arbítrio querer. Então, Jesus, pela graça, ele nos possibilita. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Se alguém quer vir, se alguém quer despertar. Segundamente, após mim. O que significa após mim? Significa que você deve seguir Jesus, que você vem depois dele, e não como muitos crentes querem, levar Jesus atrás, querem que Jesus nos acompanhe. Totalmente equivocado isso. Nós seguimos a Jesus. Então ele diz, após Jesus, ele diz, após mim. O que significa isso, irmão? Significa buscar Jesus. Para você seguir Jesus, para você ir após ele, você precisa buscá-lo. Então, despertar, buscar, a si mesmo se negue. Olha lá, a palavra, qual é a terceira? Nós estamos bem concentrados nisso. A terceira palavra, esforçar. A si mesmo se negue. Você precisa se esforçar para negar a si mesmo. Vamos avançar porque a hora está concluída, né? Dia a dia, olha o que Lucas fala aqui, dia a dia. O que significa isso, irmão? Vamos só fazer um link aqui. Vigiar. Nós precisamos dia a dia vigiar.
tome a sua cruz. Olha lá sobre a cruz, o que é que nós precisamos? Quando nós tomamos a cruz, seguimos aquelas 7 frases de Jesus, nós precisamos fortalecer. E finalmente, e siga-me, que significa, se você fizer todas essas outras coisas, mas não seguir a Jesus, você não vai perseverar. Conclui por perseverar. Então assim nós encontramos nessa frase, nesse ensinamento de como ser discípulo, nós também encontramos aí, né, introjetado espiritualmente toda a responsabilidade do cristão materializada nessas palavras. Aleluia, Senhor. Então aprendamos, não conseguiremos isso por nós mesmos, nós precisamos nascer de novo. Está lá em João 3,3. Então nós precisamos nascer de novo. Então, irmãos, pense nisso. E a aplicação disso é que reconheçamos os nossos pecados, é que nos arrependamos deles e que finalmente confessemos Jesus como Senhor e Salvador. Então é isso aí. Em síntese, é exatamente isso. A responsabilidade do cristão está ligada ao ser discípulo. E assim agradecemos a Deus por esta palavra, para nos refletir e para trazer a misericórdia dele mais presente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já apertei. Parou de